Vamos então ao grande expediente com o deputado Márcio França, do PSB de São Paulo. Vossa Excelência dispõe de 25 minutos. Presidente, senhores deputados, pela imprensa e pela movimentação da Casa, eu venho acompanhando o empenho de diversos parlamentares para a instalação da CPI com o objetivo de apurar os fatos relacionados à aquisição da Petrobras e da refinaria de Pasadena, no Texas, nos Estados Unidos. Resta claro que denúncias de corrupção devem sempre ser apuradas com o máximo rigor. Se procedentes, devem ser punidos os responsáveis, sobretudo na administração pública, onde os princípios constitucionais de legalidade e probidade devem ser fielmente observados. O esclarecimento de tudo e a punição exemplar dos eventuais culpados, senhor presidente, certamente fortalecerá a Petrobras, maior empresa brasileira, nascida da vontade popular, com decisivo apoio do Congresso Nacional. É, portanto, positiva a iniciativa da CPI. Não obstante, ela não deve se transformar, no meu entendimento, em espaço para disputas eleitorais e embates entre o governo e a oposição. Tampouco deve servir para desviar a atenção do Congresso Nacional e da opinião pública para o grave momento vivido pela Petrobras, em consequência da política de preço adotada pelo governo federal para os derivados de petróleo. Política que, buscando o controle da inflação, vem impondo pesado sacrifício à Petrobras, com gravíssimas consequências para o país. Entendo, senhor presidente, como indiscutível a necessidade de controlar o processo inflacionário. A inflação é um processo perverso, destrói os valores do trabalho, desorganiza a economia, inibe os investimentos produtivos, favorece a especulação. O governo atual, como de resto qualquer outro governo, seja de que partido for, deve ser apoiado no seu esforço de manter a estabilidade, conquista da sociedade brasileira. O que deve ser discutido principalmente pelo Congresso, onde nasceu a Petrobras, após 22 meses de intensos debates e 4 anos da campanha nas ruas do petróleo é nosso, é se a inflação pode ser debelada tão somente pelo controle de preços de tarifas. Não obstante, tenho convicção de que equívocos na política de preços adotada com os derivados de petróleo, diversos governos, em épocas diferentes, sustentados por bases partidárias diferenciadas, sucumbiram à tentação dos preços artificiais, dos subsídios, das renúncias fiscais, dos congelamentos. Tudo sem resultado no combate à inflação. No caso da Petrobras, senhor presidente, o comprometimento da saúde financeira da empresa, já iniciado e que se agrava aceleradamente, serão desastrosos os resultados para o país. Com a política de preço vigente, perde o país, o Estado, os municípios, as universidades, os centros de pesquisa, enfim, todos perdem com o desastre na Petrobras. Perde ainda também o setor sucroalcooleiro. Perde a soberania nacional. Para entender melhor a gravíssima consequência para o Brasil decorrente da política de preço adotada, é necessário destacar, com fatos e números, o extraordinário papel do desempenho pela Petrobras na vida brasileira. A empresa é líder mundial de tecnologia para a exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultras profundas. É líder na distribuição de derivados de petróleo e gás natural. Atua no Brasil e em mais de 17 países. Possui o 9º parque do refino no mundo. Tem a participação majoritária ou expressiva na distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás químico e biocombustível. É sabido, senhor presidente, que a Petrobras é grande geradora de empregos diretos. Ela, com suas subsidiárias e coligadas, formam o sistema Petrobras, com um efetivo de 86.108 servidores. Repito, 86.108 funcionários trabalham no sistema Petrobras. O número de empregados indiretos vinculado à indústria do petróleo é de difícil estima, mas certamente deve ser de ordem de milhões. Somente a atividade da revenda de combustível, exercida por pequenos e médios empresários brasileiros, com mais de 40 mil postos de serviço, mantém ativos mais de 400 mil trabalhadores. A indústria naval, que foi sucateada em muitos anos, praticamente morta por 2 décadas, renasceu a partir de 2003, empregando hoje mais de 80 mil trabalhadores diretos. Não podemos esquecer também que a indústria de petróleo no Brasil está fortemente vinculada ao setor sucroalcooleiro. As usinas e destilarias produzem álcool, etanol, anidro e é misturada a gasolina e hidratado, usando diretamente milhões de veículos. São mais de 400 usinas, 2,5 milhões de empregados diretos, 80 mil fornecedores,
600 milhões de toneladas de cana processada todos os anos, com impacto de 600 municípios. Em 2013, senhor presidente, nobres parlamentares, todas as empresas estatais investiram 113 bilhões no país. Desse valor, 99 bilhões, ou seja, quase 88% do investimento do sistema foi da Petrobras. Portanto, a Petrobras responde diretamente por 88% de todo o investimento público de empresas relacionadas nesse ano. Os dados foram extraídos do site das contas abertas. No mesmo período, a Eletrobras investiu 7,5 bilhões e a Infraero 1,6 bilhões. Em 2013, a Petrobras pagou 15 bilhões em royalties, contemplando 932 municípios em 18 estados. No mesmo ano, foram pagos 15 bilhões de participação especial. A Petrobras dá extraordinária contribuição à receita tributária da União, dos estados e dos municípios, direta ou indiretamente. Em 2013, foram recolhidos 13 bilhões de ICMS, 4,5 bilhões de imposto de renda e 15 bilhões de PIS e COFINS, e mais 4,7 bilhões em outros tributos. A companhia tem importante participação como empresa geradora de energia elétrica no Sistema Integrado Nacional, controlando 18 usinas termoelétricas. Em 2013, a Petrobras contava com 288.561 acionistas minoritários. Estima-se que, somando os acionistas institucionais, aqueles que são vinculados aos fundos de pensão, a Petrobras chega a mais de 1 milhão nos seus acionistas. Portanto, mais de 1 milhão de pessoas são acionistas diretas ou indiretas da Petrobras. A Petrobras participa de associação com estados e federação em grupos privados de 19 companhias distribuidoras de gás natural, além de deter o controle acionário da Gás Brasileiro no estado de São Paulo. Produz fertilizante, operando 3 plantas. Está ampliando a unidade de Laranjeiras no Sergipe, construindo e projetando unidades em 3 lagoas do Mato Grosso do Sul, Uberaba, Linhares do Espírito Santo. Em 2013, foram aplicados 520 milhões em projetos sociais, ambientais e educacionais. Revelando os índices de deterioração da Petrobras, podemos perceber o seguinte, senhor presidente e senhores deputados. No ano de 2009, a Petrobras tinha um endividamento consolidado de 86 bilhões. Em 2013, 249 bilhões. Então, vou repetir, de 86 bilhões para 249 bilhões em apenas 4 anos. O valor de mercado da Petrobras, que era, em 2009, de 347 bilhões, caiu, despencou para 215 bilhões. Numa conta rápida, dá para se fazer o seguinte cálculo, senhor presidente, nobres parlamentares. O prejuízo da Petrobras nesses anos é da ordem de 200 bilhões. Como somos mais ou menos 200 milhões de brasileiros, podemos chegar à conclusão que cada brasileiro nesse país, nos últimos 4 anos, passou a dever R$1.000 por conta do prejuízo que a Petrobras causou, ou que vem causando as ações do governo nesse mercado. O capital da Petrobras vem se deteriorando, com crescente participação nas capitais terceiro. Vejam, por exemplo, em 2011, 40%, em 2013, 51%. E aí, em cada uma dessas áreas, pode-se perceber a desastrosa administração da Petrobras. O lucro líquido consolidado de 2009 foi 30 bilhões. O lucro em 2013 foi de 23 bilhões. As consequências do enfraquecimento financeiro da Petrobras, a alta administração da Petrobras aprovou um plano de negócio e gestão para o período de 2013 a 2017, com investimentos previstos de 236 bilhões. Seria o maior investimento em todo o mundo, entre as companhias petrolíferas. Sua execução, aliás, é fundamental e necessária para desenvolver os enormes jazidos de pré-sal. O plano aprovado em 2013 era consistente e viável. A prática dos preços da Petrobras adotada pelo governo ameaça a execução desse plano. A Petrobras procura atenuar o enorme prejuízo que vem sofrendo. O governo federal é o acionista controlador da Petrobras, detentor de ações ordinárias com direito a voto. Essas ações pertencem ao Tesouro Nacional, ao BNDES e ao BNDES-Par, todos no total de 5,989 milhões de ações. A Petrobras perdeu em dividendos, o que era em 2009 0,95, hoje está em 0,52, quase metade dos dividendos pagos em 2009 para 2013.
Renúncia fiscal, a Petrobras renunciou, praticamente recolheu 2,23 bilhões em 2012. Em 2013 não houve contribuição, pois o governo federal zerou a CID para evitar reajuste no preço do petróleo. Conforme recentemente vinculado na imprensa, o governo federal deixou de arrecadar de quem abastece os carros com gasolina cerca de 22 bilhões de reais de 2008 até agora. Vê-se assim que os derivados foram duplamente subsidiados, tanto por uma sistemática de preço desalinhada dos custos efetivamente incorridos pelo Petrobras, quanto pela política de renúncia fiscal. O capital social da Petrobras é representado por 13 bilhões de ações. Excluídas ações e acionistas, controlador, restam 7 bilhões de ações, detidas pelos minoritários, considerando uma desvalorização média de R$ 32,00 por ação a perda para os minoritários. Seria da ordem de 225 bilhões. Então, cada acionista perdeu R$ 32,00 por ação. E esse é o prejuízo de 225 bilhões em cada uma do total do prejuízo da Petrobras. Para finalizar, senhor presidente, aqui cabe também uma transcrição do trecho do relatório da auditoria do Tribunal de Contas da União. Retornando às questões específicas tratadas nos autos, vê-se que a política de subsídio aos preços de gasolina provocou ainda a perda de competitividade do etanol, que apresentou queda no consumo de 40% no período de 2009 a 2012. Claro, como a Petrobras não reajuste os seus preços na gasolina, acaba inviabilizando a produção e o consumo do álcool. Optou-se, assim, pelo estímulo ao consumo de combustível fóssil, cuja capacidade de refino encontra-se esgotada, em detrimento do outro, limpo e renovável, com a capacidade ociosa nas usinas. Resta evidente a ineficiência da economia, na medida em que foram feitos altos investimentos no sistema de produção e distribuição do álcool, agora subutilizados. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de ressaltar que está em andamento na Petrobras um plano de demissão voluntária que fará com que os prejuízos causados pela aquisição desastrosa de Pasadena se transformem em migalhas perto do potencial destrutivo desse PDV, que poderá atingir até 12 mil funcionários da empresa, de carreira, experientes, capacitados, todos acima de 55 anos. Mais de 2.700 engenheiros sêniores de exploração e produção já se inscreveram para o PDV e, portanto, serão demitidos. Repare, senhor presidente, senhores deputados, serão mais de 2.500 engenheiros sêniores que estão se despedindo da Petrobras nos próximos dias. Parte da inteligência da empresa está indo embora. O quadro que se antevê é de um tsunami na Petrobras, que perderá, numa só tacada, boa parte da sua inteligência formada ao longo das últimas décadas. Se o objetivo do governo, de fato, é pôr fim à Petrobras, podem ter certeza de que ele está no caminho correto. Compete a nós, representantes do povo brasileiro, evitar tamanho desastre. Hoje, no primeiro dia de abril, dia da mentira, podemos afirmar que nunca antes na história desse país, ninguém conseguiu fazer em tão pouco tempo um estrago tão grande na maior empresa dos brasileiros. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço.